Há cerca de 380 milhões de anos, no final do período Devoniano, criaturas estranhas começaram a emergir dos mares rasos. O Devoniano é frequentemente chamado de Idade dos Peixes, época em que criaturas como o Dungulostius dominavam os oceanos, mas uma mudança surpreendente estava acontecendo. Os peixes começaram a se aventurar na terra firme. Uma das primeiras dessas criaturas foi um tetrápode chamado Acantostega, que viveu há cerca de 365 milhões de anos. Ele parecia uma mistura bizarra de peixe e animal terrestre, com uma cauda em forma de remo, costelas curtas que percorriam seu corpo e brânquias como um peixe, mas também tinha 4 membros e 8 dedos em cada mão e pé. Hoje, todos os mamíferos, de humanos a morcegos, têm 5 dedos ou menos. Sim, até as baleias, cujos ossos dos dedos estão escondidos em suas nadadeiras. Aves e répteis possuem 4 dedos ou menos, e os anfíbios têm o melhor dos 2 mundos, geralmente com 4 dedos nas mãos e 5 nos pés. Mas nenhuma espécie de vertebrado possui mais de 5 dedos, muito menos 8. Então, como o Acantostega conseguiu isso? E por que, há 348 milhões de anos, 5 dedos se tornaram a norma entre os novos tetrápodes? Se 5 dedos são bons, por que 6 ou 7 não seriam melhores? Um dia, poderemos recuperar esses dedos perdidos? A história de como e quando os tetrápodes perderam seus dedos é um mistério antigo e ainda estamos preenchendo as lacunas. Mas parece que tudo tem a ver com a forma como os primeiros tetrápodes se locomoviam. O final do Devoniano foi um período de mudanças dramáticas. Houve 2 eventos de extinção em massa, um há 374 milhões de anos e outro há 359 milhões de anos, que causaram a perda de pelo menos 50% da biodiversidade. Isso abriu muitos nichos ecológicos para serem explorados, o que os primeiros tetrápodes conseguiram fazer em parte, deixando os oceanos para a Terra. Mas isso exigiu grandes mudanças em seus corpos. Eles tiveram que trocar as brânquias por pulmões para começar. Uma nova forma de respirar não seria a única mudança que os tetrápodes precisariam. Eles também precisariam desenvolver novos métodos, audição, alimentação e locomoção. A locomoção é um problema que afeta muitas partes da fisiologia de um animal. Primeiro, a gravidade. Os peixes não precisam se preocupar muito com isso enquanto estão na água, mas para chegar à terra, os tetrápodes precisavam de costelas mais fortes e vértebras para evitar que seus órgãos se movessem muito ou entrassem em colapso. Eles também precisavam de novos suportes para os membros, um húmero mais robusto para apoiar o braço e uma cintura pélvica para apoiar as pernas. Essas estruturas ajudariam os membros a se moverem independentemente da coluna vertebral. A cintura pélvica dos peixes não está presa às vértebras e geralmente é pequena. Começamos a ver mudanças nisso com o Acantostega, que tinha uma cintura pélvica presa à espinha dorsal por tecidos moles, mas seus ossos ainda não eram muito robustos. Por essa razão, alguns cientistas duvidam que ele tivesse a capacidade de realmente levantar sua parte traseira do chão. Vivendo ao lado do Acantostega estava o Ichthyostega, um tetrápode estranho. O Ichthyostega tinha um fêmur e uma cintura pélvica mais robustos em comparação com seu vizinho. Graças a fósseis de crânio bem preservados, os cientistas sabem que ele tinha dentes curvos para caçar, e a região da orelha de seu crânio sugere que ele era adaptado para ouvir debaixo d'água. Mas é em seus membros posteriores que as coisas ficam realmente estranhas. O Ichthyostega tinha 7 dedos em cada pé, dispostos em um padrão muito incomum. 3 dedos pequenos, estendidos em um ângulo em relação aos outros 4 dedos maiores, quase como se estivesse segurando os dedos dos pés em uma saudação vulcana permanente. Pelo menos 3 fósseis diferentes mostram essa estrutura, o que indica que os ossos foram posicionados assim quando fossilizaram. Eles não foram movidos por rochas ou detritos. Os cientistas acreditam que os dedos devem ter sido mantidos nessa posição por tecidos fortes nos pés. Para tentar descobrir como o Ichthyostega se movia, os cientistas criaram um modelo digital 3D da criatura e realizaram testes para ver como sua estrutura óssea suportaria diferentes formas de locomoção. Eles descobriram que a estrutura óssea de seus membros posteriores provavelmente significava que o Ichthyostega não conseguia colocar seus pés apoiados no chão e que eles eram mais parecidos com remos. Alguns pesquisadores acreditam que o Ichthyostega movia seus membros em paralelo. Primeiro os 2 membros direitos
e depois ambos os membros esquerdos, em vez de membros alternados como os quadrúpedes modernos. Outros acreditam que ele se movia como um capitão de lama, impulsionando seu corpo para frente usando suas nadadeiras peitorais, como um humano usando muletas. Não sabemos se o Ichthyostega e o Acanthostega tinham membranas ao redor de seus dedos, mas isso faria sentido, já que viviam em ambientes semiaquáticos. Sua locomoção provavelmente era uma mistura de natação e alguma forma inicial de caminhar. Seria muito mais fácil se pudéssemos realmente observar um desses tetrápodes andando por aí. E embora não possamos realmente trazer esses animais extintos de volta à vida em um parque jurássico, temos algumas pistas que podem nos ajudar a descobrir o que os primeiros tetrápodes estavam fazendo. Pegadas fossilizadas. O estudo dessas trilhas é chamado de icnofósseis. Há 9 trilhas diferentes de 3 locais na Irlanda que são mais antigas do que os fósseis de corpos de tetrápodes mais antigos que já encontramos. As 9 trilhas diferentes incluem centenas de pegadas individuais de tamanhos variados. Os diferentes tamanhos podem significar que diferentes espécies de animais estavam andando por aí, ou que o príncipe capturou diferentes tamanhos do mesmo tetrápode. Os cientistas não sabem exatamente quais animais fizeram as pegadas, mas eles podem aprender muito sobre sua locomoção com elas. Essas impressões mostram claramente que os tetrápodes caminhavam com os membros anteriores e posteriores, não arrastando metade do corpo no chão. Mas, infelizmente, nenhuma dessas impressões mostra qualquer sinal de dígitos. Isso pode ser devido a algumas coisas diferentes. Talvez o solo fosse muito macio e as impressões digitais individuais estivessem borradas, ou talvez os dígitos estivessem conectados por uma teia. O que está claro é que esses tetrápodes andavam de 4, não remavam ou se debatiam. Isso significa que os cientistas entenderam mal como o Ichthyostega e o Acanthostega se moviam, ou havia outros tetrápodes andando por aí e simplesmente não encontramos nada no registro fóssil? É difícil saber. O que podemos dizer é que, há 348 milhões de anos, temos fósseis de criaturas com 5 dígitos. O Pederpes, que viveu há 348 milhões de anos, e o Casineria, de 340 milhões de anos atrás, eram essencialmente quadrúpedes totalmente terrestres, enquanto o Acanthostega e o Ichthyostega tinham ombros e pulsos muito inflexíveis, com membros que provavelmente apontavam para fora de seus corpos. O Pederpes tinha ossos que pareciam sugerir que seus pés apontavam para a frente e não para o lado. A evidência é ainda mais impressionante com o Casineria, que tinha apenas o tamanho de um rato, mas tinha 5 dedos em cada mão e pé, com garras em cada membro. Isso provavelmente significa que seus pés agora estavam totalmente adaptados para caminhar em terra, sobre superfícies diferentes, em vez de passar a maior parte do tempo na água e apenas ocasionalmente pousar. Por que 5 parecia ser o número mágico máximo quando se tratava de dígitos? Bem, não temos certeza ainda, mas os pesquisadores levantaram a hipótese de que isso tem a ver com a pressão exercida sobre os pequenos ossos do pulso e das articulações do tornozelo, quando um animal tem que fazer mais com seus membros do que apenas remar. Os ossos do pulso do Acanthostega não estavam dispostos em uma formação que permitisse que o andar fosse um movimento muito fácil, e talvez haja muita pressão sobre esses ossos pequenos, ou simplesmente não haja amplitude de movimento suficiente para se locomover em terra quando um organismo tem mais de 5 dedos, mas não há evidências suficientes para realmente testar essa hipótese ainda, porque não encontramos o suficiente desses primeiros fósseis de tetrápodes. O que vemos é que as criaturas que aparecem após o Ichthyostega e o Acanthostega geralmente não recuperam 7 ou 8 dígitos. Então, por que não? Bem, isso pode ser explicado por algo chamado lei de Dollo. Isso sugere que, quando caracteres complexos do corpo são perdidos, eles não são recuperados, porque é altamente improvável que as características genéticas que resultaram nessa perda ocorram novamente. Basicamente, é mais fácil perder uma característica do que recuperá-la. Um exemplo seria que as baleias modernas não têm pernas e as aves modernas não têm dentes, apesar do que poderíamos ter visto em espécies mais antigas. No caso de ter mais de 5 dígitos, é raro ver isso acontecer novamente no registro fóssil, embora tenha acontecido uma vez. Em 2003, os pesquisadores encontraram um fóssil de um réptil marinho do período Triássico, há 242 milhões de anos, com 7 dígitos nos membros anteriores
e 6 nos membros posteriores. Os pesquisadores acreditaram que este era um exemplo de evolução convergente e que o organismo em questão teria levado uma vida predominantemente aquática, como o Ichthyostega e o Acanthostega. Talvez, nessas condições, seja mais vantajoso ter mais dedos, mas já se passaram quase 400 milhões de anos desde que os tetrápodes rastejaram pela primeira vez na Terra. Qualquer coisa pode acontecer. Bem, talvez alguns experimentos de laboratório investigando o desenvolvimento dos dedos sugiram que os genes que os controlam provavelmente também desempenham papéis importantes no desenvolvimento de outras características. Esta pode ser a razão pela qual nunca recuperamos esses dígitos perdidos. Muitas outras partes do corpo também seriam afetadas. Então, não importa quão conveniente possa parecer ter 8 dedos para multitarefa extra, provavelmente não teremos que fazer um episódio sobre como os tetrápodes recuperam os dedos dos pés tão cedo.